Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os maus espíritos e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando e vamos cantando. Os nossos pecados. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mais uma vez, força. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Para terminar, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Você ouviu a primeira leitura? Ela é apenas o final de toda a história linda de José, de Simão. Não é bem o final, é um final mais bonito ainda, mas já é o final da história de José. Mas tudo começa lá atrás, quando Deus mesmo vai mostrando a José a sua escolha, a sua vocação. Ele era diferente dos seus irmãos, não porque ele quisesse, mas por escolha de Deus. Deus tinha uma vocação diferente para José. Tanto assim que Deus mesmo mostra a José sonhos, mostrando isso. E ele, menino ainda muito ingênuo, acaba contando sonhos para os seus irmãos, onde justamente os irmãos veem que havia uma escolha especial para ele, até mesmo em que os seus irmãos mais velhos todos acabam sendo como que dependentes de José, estão abaixo de José na escolha que Deus fazia. Infelizmente, como o coração humano é egoísta, maldoso, os irmãos de José, que eram muitos, foram cultivando um ciúme, uma inveja do irmão. E as conversas entre eles contra José vão caminhando a tal maneira que eles só esperavam uma boa ocasião para tirar desforra do seu irmão. E a palavra é essa: tirar desforra do seu irmão. E esse dia chega. José era pequeno ainda, muito pequeno. Então ele não foi com as ovelhas, porque não era simplesmente ir até um lugarzinho e voltar. Não, era um lugar deserto. Portanto, tinham que procurar pastagens muito longe. No fundo, era uma aventura ir procurar pastagens com todas aquelas ovelhas. José fica e os irmãos vão. Mas justamente o pai, Jacó, preocupado com os seus filhos, e vendo que eles não voltavam,
Ele entendeu que certamente só haviam encontrado pastagens muito longe. Mas assim mesmo, ele como pai ficou preocupado e manda José, o menorzinho, à procura deles. E José vai. Até interessante que no caminho, um homem encontra aquele menino tão pequeno, tão novo, andando por aqueles lugares desertos e com aquela carinha de perdido, porque no deserto não há caminhos, é tudo muito igual. O homem percebe que o menino está perdido ali e pergunta: o que você está fazendo? E ele diz: eu procuro os meus irmãos. Eu procuro os meus irmãos. Repete, o que foi que José disse? Eu procuro os meus irmãos. Daí o Senhor indica para ele viu os irmãos de José indo para uma direção, então é por aqui que você vai e tal, indicou. E José vai, né, e realmente encontra os seus irmãos. E José vai contente, veja, ele vai alegre, enfrentando o risco para procurar, para encontrar os seus irmãos. E quando ele chega, os irmãos de longe veem que o irmão privilegiado, o bonzinho, o escolhidinho de Deus, está chegando e diz: hoje é o dia de nós tirarmos desporra dos nossos irmãos. Até eles tramam uma coisa muito feia, assassina e mentirosa. Vamos matar o nosso irmão. Por sorte, um deles intervém e não deixa fazer isso. E diz justamente aos seus irmãos: vamos colocá-lo numa caverna, numa cisterna, um poço. Mas não vamos matá-lo. Até com a intenção de depois ir lá retirar o irmão. E na base da brincadeira, eles aceitam. Bom, vai ser mais divertido, porque ele vai ficar com medo lá dentro da cisterna, sozinho. Então, vai ser mais gozado, ele vai sofrer mais. E fazem essa atrocidade com o irmão. Nisso estão vindo mercadores que compravam de tudo, inclusive compravam escravos. E daí uma outra ideia, pior ainda: vamos tirar lucro, uma vez que nós não matamos, vamos tirar lucro do nosso irmão e vamos vendê-los a esses mercadores. Daí até com protesto do irmão que quis salvá-lo, eles vão lá, tiram da cisterna e vendem José àqueles comerciantes que também compravam escravos. E José é levado como escravo para o Egito. Acabaram vendendo o próprio irmão. Beleza, Deus muda todas as coisas. Realmente, José era escolhido de Deus, era vocacionado. Ele realmente estava à procura dos seus irmãos e a missão dele era procurar os seus irmãos. José vai para o Egito, passa por muitas peripécias, mas até lá no Egito, porque ele era de Deus, porque ele, no meio de muitas aflições, seria muito longo contar, isso tudo começa lá no capítulo 37 do livro do Gênesis. A leitura de hoje está no capítulo 41, mas se você volta lá no capítulo 37, você vem encontrando toda a história de José. O faraó teve uns sonhos muito esquisitos. O faraó, portanto, o imperador, o rei do Egito, teve uns sonhos muito esquisitos a respeito do Egito, a sua pátria. E ele vê num sonho, no primeiro momento, 7 vacas gordas. E depois, no segundo momento, 7 vacas magras, mas não somente magras, esqueléticas, como que morrendo. Igualmente, ele sonha com 7 espigas de trigo gordas, cheias de trigo. E depois 7 espigas magras.
E interessante como era um sonho profético, um sonho que vinha de Deus, embora ele fosse o faraó do Egito. Ele fica preocupado com aquele sonho e procura entre os sábios do reino quem possa decifrar aquele sonho. Até que trazem aquele rapazinho hebreu, José, que vem. E porque José rezou, Deus lhe dá a interpretação daqueles sonhos. Não era coisa dele, não era ciência dele, era dom de Deus. Ele explica ao faraó. O Egito todo, o teu império, vai ter uma época de abundância e vai começar daqui a pouco. Então, nesse tempo, é preciso que invistas tudo, que arrumes um bom administrador, não só para que se plante, para que se colha, mas para que se guarde em celeiros. Por quê? Essas são as espigas gordas e as vacas gordas. Passado um tempo de 7 anos, vai começar o tempo das espigas magras e das vacas magras, onde vai bater sobre o Egito uma tremenda seca. Então o solo não vai dar nada, os animais vão definhar e vão morrer, e a fome vai chegar ao Egito e a todas as regiões próximas ao Egito. Mas se seguires a indicação de Deus, se investires agora, se plantares, se colheres, se arrumares um bom administrador para que dirija tudo isso, administre tudo isso, guarde tudo isso em celeiros, quando chegar o tempo das vacas magras, quando chegar o tempo das espigas magras, então poderás abrir os celeiros e dar de comer ao Egito e também aos povos que rodeiam o Egito. O faraó ficou impressionado com a interpretação daquele jovem e viu que ele fazia aquilo por causa do seu Deus, que ele não conhecia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que não somente acolheu o sonho, mas disse: a quem eu poderia colocar como administrador? Perguntou. Claro, isso José não ia responder, Deus não lhe revelou nada, mas o próprio faraó respondeu: não encontro nenhum homem no Egito como tu, uma vez que tu me revelaste esses sonhos, o significado desses sonhos, é a ti que eu escolho para administrar o Egito. José ficou estupefacto, mas põe mãos à obra. E embora ele não fosse egípcio e toda a dificuldade que ele vai ter, mas ele faz com que o Egito inteiro trabalhe. E as pessoas até estranham como é que agora aquele novo administrador seria um ministro. Ele era o primeiro ministro do faraó. Agora estava obrigando a todos a trabalhar, para colher. E para guardar em celeiros. E José vai fazendo isso durante 7 anos. As pessoas não compreendem, mas Faraó apoia. E ele vai trabalhando. E consegue armazenar muito. E realmente, passado aqueles 7 anos, vem uma época de seca, de penúria. E como José havia declarado, a fome bate também no Egito, o grande império. E nunca ninguém esperaria isso. Daí José faz ao contrário. Ele abre os grandes celeiros e, é claro, de maneira bem administrada, põe-se a distribuir o alimento para o Egito. Os próprios irmãos de José, que com Jacó estavam lá na sua terra, passando fome já, porque também lá chegou a seca. Não tem outra possibilidade a não ser vir ao Egito para comprar alimento. E aí a beleza do reencontro de José com os seus irmãos. Meus irmãos, isso diz muito bem do que foi o Evangelho. Você viu o Evangelho também.
Jesus, num primeiro momento, que distingue alguns, e até ele os chama pelo nome: Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, bem determinado, dá até a filiação, quem ele é. Não é um José qualquer, não é um Simão qualquer, mas determinado. É vocação, é chamado. Seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele mesmo que o entregou. E lindo, Jesus lhes dá toda a autoridade sobre os espíritos impuros, e para que expulsassem os demônios e curassem toda a sorte de doenças e toda a sorte de enfermidades. E Jesus depois, então, escolhendo a esses apóstolos e dando-lhes autoridade, ele lhes deu a sua autoridade, os envia. E veja, os apóstolos eram iniciantes. Jesus tinha acabado de escolhê-los. Eles passaram apenas um tempo como discípulos, vamos dizer assim. Jesus esteve 3 anos em vida pública. Passado um ano, Jesus já estava mandando os seus apóstolos. Eles estavam ainda despreparados, mas porque era chamado, porque era vocação, porque era a ordem do Pai, Jesus ousa mandá-los. Ousa mandá-los para ir à frente, para pregar o Evangelho, para curar os doentes, para expulsar os demônios, para realizar as maravilhas de Deus. Esses 12, Jesus os enviou em missão, com as seguintes instruções: não tomeis o caminho dos pagãos, não entreis numa cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós podemos tomar aí, se as ovelhas perdidas, realmente os perdidos. E quanta gente, meu Deus do céu, perdida. E são irmãos nossos. Talvez sejam irmãos de sangue, porque é bem capaz que você tenha perdidos da casa de Israel dentro da sua própria casa. Repito, é bem capaz que você tenha perdidos da casa de Israel dentro, bem dentro da sua casa. Que talvez seja seu irmão, sua irmã, que talvez seja seu pai, que talvez seja sua mãe, que talvez seja seu filho, sua filha. E se a gente vai estender mais, seu primo, seu tio, seu sobrinho, seus netos, seus avós, também o vô, também a avó. E tem velhinho por aí perdidinho, que já fez misérias na vida. Tem muita velhinha ressentida, magoada, bravinha, nervosa. E não é só pelo fato de serem velhinhos, bonitinhos, que está tudo bem. Vamos deixá-los em paz. Em paz para quê? Para serem condenados? Para irem para o inferno? Não, de jeito nenhum. Eles são irmãos. Como José, nós somos enviados a procurar os nossos irmãos, e muitos desses irmãos não estão longe, estão perto. Eles dormem conosco na mesma casa, vivem conosco na mesma casa, mas eu preciso ampliar, porque eu insisto muitas vezes, e é preciso insistir, que muitas dessas ovelhas perdidas de Israel estão dentro da nossa casa. E nós não podemos fechar os olhos para isso, mas eu também preciso estender os limites. Não é só dentro da sua casa, especialmente você que é mais jovem, mas todos nós temos olhos e todos nós vivemos uma vida. E nós temos então colegas da escola, temos colegas no trabalho, encontramos-nos com amigos e não amigos na rua onde moramos,
no bairro onde residimos, na paróquia onde estamos, na cidade, e nós sabemos de tudo. No fundo, ninguém de nós é ingênuo. Nós sabemos os lugares de prostituição da nossa cidade, nós sabemos as bocas de fumo da nossa cidade, nós sabemos os lugarzinhos onde os jovens se encontram para comprar droga, para passar droga, onde eles se encontram para se drogar, com todos os tipos de droga. Nós conhecemos isso. Nós sabemos os lugares onde não são casas de prostituição, mas onde os seus amigos jovens, como você, se prostituem. E ficam com esse, ficam com aquela. Vocês conhecem muito bem tudo isso. Nós não podemos negar, são os nossos irmãos. São as ovelhas perdidas de Israel, e que não podem estar perdidas assim. Assim como José, você foi escolhido e o Senhor tem uma vocação para você. Alguns foram escolhidos pelo Senhor para serem retirados do meio do povo e serem colocados numa vocação especial em favor desse mesmo povo, e outros não foram retirados, ficaram aí mesmo. Mas aqueles que são retirados, que Deus quer que vão para uma comunidade, que vão para um seminário, que vão para uma vida religiosa, eles têm um chamado especial em favor, não é para ficar lá dentro, mas é para se prepararem, é para, como os apóstolos de Jesus, estarem prontos e irem para os irmãos com uma vocação especial. E outros, o Senhor escolheu para estar já no meio deles, e serem os apóstolos deles, serem como os braços de Jesus, as mãos de Jesus, para irem em auxílio dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus conhecidos, e muitos outros que não são amigos, que não são conhecidos, mas que você conhece, que você vê, que precisam de Deus. Nós somos os braços estendidos de Jesus, nós somos as mãos estendidas de Jesus, e somos também o coração de Jesus, que ama com o amor de pastor essas ovelhas perdidas de Israel, que tem olhos de pastor para essas ovelhas perdidas de Israel. Não é olhar para criticar, não é olhar para condenar, não, bem ao contrário, é olhar com o olhar de pastor, e é amar com o amor de pastor esses nossos irmãos, adultos e jovens, crianças e pessoas bem adultas, velhinhos, velhinhas, mas que precisam de Jesus, precisam do Evangelho. São ovelhas perdidas de Israel, porque estão perdidos, e muitos deles estão muito perdidos, muito perdidos, muito perdidos. E meus irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não são somente aqueles que são chamados a uma vocação especial. E esses que são chamados a uma vocação especial, deixa eu dizer, você não pode ser sem vergonha e não escutar a voz de Deus, e não escutar o chamado de Deus. Se você é especial para Deus, você precisa ser especial para Deus. Repito, se você é especial para Deus, você precisa ser especial para Deus. Você não pode baixar de qualidade e dizer, não, eu quero viver uma vida comum igual a todo mundo. Não, se você é especial para Deus, você só pode ser especial para Deus. E Deus pode chamar em qualquer idade. Em qualquer idade. Não me venha dizer que eu já fiz tal curso, estou fazendo tal curso, estou em tal faculdade, eu já tirei diploma de tal coisa, eu já estou trabalhando em tal coisa, acho que eu posso fazer muito bem na minha cidade mesmo. Até o meu pároco até diz, não, você não pode ir, não, ir para uma comunidade, que é isso, faz apostolado aqui mesmo. Não, você não pode, você não pode, você não pode ouvir a nada e a ninguém, a não ser Deus. A não ser Deus. Se você é especial para Deus, você precisa ser especial para Deus. Talvez Deus precise recolher você durante um tempo, para ser formado, para você ir para o seminário que você precisa. Eu tive 15 anos de seminário. Padre Alexandre contava hoje no testemunho dele, 12. Talvez você tenha um longo caminho para chegar lá.
mas é em favor dos seus irmãos, é em favor dos perdidos da casa de Israel, que o Senhor está escolhendo você. Se você precisa ir para um convento, para um mosteiro, para uma casa religiosa, se você precisa ir para uma comunidade, se você é especial de Deus, desculpe mais uma vez, não seja sem vergonha, deixa de sem vergonhice, vá ser o especial para Deus, vá ser o especial para Deus, igualzinho José. Ai, a minha família, ai, o meu pai, a minha mãe, ai, o meu namorado e ai, o meu casamento. Deus provê tudo isso. Se José não tivesse vivido aquilo que Deus deu para ele, nem seu pai, nem os seus irmãos se salvariam. José foi também materialmente, quanto ao alimento necessário, foi o salvador dos seus irmãos. Os seus irmãos que não o entenderam, os seus irmãos que o criticaram, os seus irmãos que tiveram ciúme e inveja dele, os seus irmãos que fizeram aquela cachorrada com ele, porque foi cachorrada que eles fizeram, e acabaram depois de tudo vendendo José para aqueles comerciantes. Mas até a venda de José acabou sendo salvação para os seus irmãos. Você viu o restante da história. Foi por isso justamente, vendido pelos irmãos, que ele vai para o Egito. Lá ele interpreta os sonhos de Faraó. Lá ele se torna o primeiro ministro do Egito. Lá ele administra como Deus queria que ele administrasse. E quando a fome veio, os seus próprios irmãos vão buscar alimento. Depois leva o irmão menorzinho, que José nem conhecia, e levam o seu próprio pai para o Egito, para que não morra de fome, porque senão o próprio Jacó, pai de José, morreria de fome lá na sua terra. Tenha certeza disso. Se você segue a sua vocação, Deus vai salvar você e toda a sua família. Mas é preciso seguir a sua vocação. Deixa eu contar só uma coisinha para você ver. A minha família, graças a Deus, foi sempre uma boa família, muito pobre mesmo. Papai foi pedreiro desde o começo e foi a pedreiro a vida inteira. Foi sempre um homem justo. Mas nos começos, papai não era nada de igreja, mas nadinha. Trabalhava muito, mas nada de igreja. Tanto assim, eu conto sempre que meu pai não foi à minha primeira comunhão, e eu não estranhei. Não estranhei porque papai não ia à igreja nunca. Por que ele iria na minha primeira comunhão? E não foi. E eu também não fiquei contristado por causa disso, não. Minha mãe foi, pronto, estava bem. Mas que interessante. Quando eu fui para o seminário, e veja, eu sou o irmão mais velho, sou o primeiro da minha casa. Eu já estava na escola profissional dos salesianos, portanto, eu já estava fazendo uma profissão, e uma profissão muito melhor em termos, muito mais rendosa, digamos, do que aquela do meu pai. Meu pai podia pensar justamente nisso, minha mãe também. Daqui a pouquinho, com a profissão que eu tinha, eu estava fazendo artes gráficas, eu podia ser arrimo de família, e aliás também, o meu desejo de menino era esse. Todo menino, especialmente menino, né? Pensa nisso, em dar o melhor para os seus pais. Eu também pensava em dar o melhor para os seus pais. Mas uma vez que Deus me havia chamado, eu tinha que seguir a Deus. Uma vez que eu era especial para Deus, eu tinha. Eu sei que meu irmão sentiu muito. Eu nunca imaginava isso. Foi só agora há pouco tempo que meu irmão abriu o coração e disse o quanto ele sentiu, o quanto eu acabei fazendo falta para ele, porque éramos somente nós dois. Depois que começaram a vir as irmãs, e havia uma distância grande entre eu e a minha primeira irmã, tem 11 anos de idade, de diferença. Ela é bem mais nova do que eu. Então meu irmão sentiu muito a minha saída, porque nós éramos os irmãos, éramos os amigos, fazíamos tudo junto, as nossas artes e tudo mais. Mas se eu era especial para Deus, eu precisava. E interessante, no dia que eu fui para o seminário, cheguei no sábado, uma viagem longa, de São Paulo até o seminário, longa naquele tempo, né? Nós saímos às 5 horas da manhã de trenzinho lá de São Paulo, vamos chegar às 2h30 em Lavrinhas, que é um pouco além aqui de Cachoeira Paulista, indo para o caminho do Rio de Janeiro. Cheguei no seminário, entrei, fiquei.
Como era muito longe, papai pousou lá para voltar no dia seguinte. Pelo mesmo horário, pelas 2:30 da tarde, papai voltaria para São Paulo. Logo cedo, às 7 horas da manhã, já houve a primeira missa. Todos os seminaristas foram para a missa, aquela missa bonita. Papai não foi comungar, e eu nem reparei, porque papai não ia à igreja. É claro, era coerente ele não ir comungar. Mas interessante, no seminário havia um costume de, além da primeira missa, às 7 horas, havia uma missa solene depois, às 9 horas, aos domingos. Solene, cantada. Então, quando chegou um pouco antes das 9, todos nós fomos para a igreja de novo, para a segunda missa solene. E na hora da comunhão, onde nós seminaristas não íamos comungar, porque naquele tempo não se comungava 2 vezes no mesmo dia, era só uma vez e pronto. Papai vai à frente e eu vejo meu pai indo para a comunhão e comunga, e ali aquele pensamento, mas será que papai confessou ou não confessou? Depois eu fui saber direitinho. Naquele espaço, entre a primeira missa e a segunda missa, papai foi ao confessionário, fez uma boa confissão, comungou naquela missa, e gente, até o final da vida dele, nunca mais ele perdeu missa, nunca mais ele deixou de comungar. Meu pai voltou para a igreja, e voltou para a igreja maravilhoso, maravilhoso. Ele arrastou depois de si toda a família, toda a família. As minhas irmãs que o digam, uma delas, a Marta, está aqui conosco. As minhas irmãs que o digam, porque papai levantava bem cedo, né, se aprontava e tal, e já não precisava mais falar. No começo ele falou, mas depois não precisava mais falar. Quando faltava aquele tempinho certo para subir a ladeira e chegar lá em cima, onde estava a igreja no nosso bairro, papai já saía, e alto como ele era, aqueles pernões que ele tinha, lá ia em frente, e não viessem os outros atrás. Não é que ele fosse severo, bravo, não. Era o respeito que ele tinha imposto em casa. Era domingo, era dia de missa, todo mundo em casa ia para a missa, e pronto, e acabou. Papai ia na frente, e quem tivesse atrasado, e quem tivesse acordado um pouco depois, tinha que se arrumar de pressinha, e tinha que começar a subir o morro, a ladeira inteira, porque todos deviam estar na missa. E a gente foi assim até o final da vida dele. Foi papai que começou a congregação mariana no nosso bairro e na nossa paróquia. Foi papai que começou a Associação dos Vicentinos lá em casa, e papai mais uma vez foi presidente dos Vicentinos. Era um vicentino maravilhoso, 100%. Tudo isto porque eu, que era especial para Deus, tive a coragem de ser especial para Deus e ir para Deus. Adiantava eu ficar na minha casa? Não adiantava. Eu ia ficar na minha casa e meu pai ia ficar na mesma situação. Mas na hora que eu resolvi obedecer a Deus, tudo mudou. E a minha família inteirinha mudou. Acho que você entendeu, não é verdade? Às vezes até mesmo no grupo de jovens onde você está, os seus colegas dizem, e quem sabe o padre diga, não, você não pode sair, você é necessário, né? Você não vai para uma comunidade. Para que para uma comunidade? Por que para um seminário? Por que para esse lugar? Né? Não fica aqui, você é mais útil aqui, você toca, você canta, você anima, você dirige, você coordena, tem muita coisa para fazer aqui. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se você segue o chamado de Deus, se você é especial e vai ser especial para Deus, Deus vai ocupar Jesus vai ocupar o seu lugar. Eu tenho a certeza que Jesus ocupou o meu lugar na minha casa, e fez muito melhor do que eu. Jesus vai ocupar o seu lugar no grupo de jovens, até mesmo na comunidade que você coordena, talvez no ministério de música que você coordena, onde você está. Se você é especial para Deus, deixa de ser sem vergonha. Que esse acampamento e que essa missa
chacoalhe você, sacuda você, desperte você, ponha vergonha na sua cara e vai ser especial para Deus. E se o seu especial para Deus não é sair, mas é ficar, e como especial, da mesma, agora não seja sem vergonha, né? De ficar inventando vocação. Ah, não, a minha vocação é ser especial ficando. Você sabe distinguir bem as coisas. Se você é especial ficando, descruzando os braços, se pondo em ação, colocando o apostolado, a evangelização, o trabalho de Deus em primeiro lugar, antes do seu namoro, antes do seu noivado, antes dos seus estudos, antes dos seus trabalhos. Se Deus quer que você seja especial lá onde você está, lá na sua cidade, lá na sua paróquia, lá no seu lugar, lá na sua comunidade, seja o especial de Deus, porque eles precisam de você lá. Eles precisam de você lá. Gente, é preciso, como José, sair à procura dos nossos irmãos. Porque além dos perdidos da casa de Israel, nós temos pelo menos 100 milhões de brasileiros, eu digo sempre, batizados, que se declararam católicos, que não são evangelizados. E veja que número tremendo para nós trazermos de volta para Deus, para trazermos de volta para a igreja. Nós não os estamos condenando, mas que eles não são evangelizados, não são. Eles precisam justamente do Evangelho de Jesus. E por que tudo isso? Logo, logo virá o tempo das vacas magras e das espigas magras. Logo, logo. Eu até preciso dizer que o tempo do despertar das vocações, e as vocações seguirem o seu caminho, e as vocações irem para onde Deus os está chamando, é agora. Porque os tempos difíceis estão chegando. Os tempos de vaca magra estão chegando. Os tempos de que a própria Bíblia nos fala. Acho que você reparou que nesse Evangelho, o próprio Jesus usa esta expressão: a caminho, proclamai que o reino de Deus está próximo. A caminho, proclamai que o reino de Deus está próximo. Para eles estava próximo lá, porque o reino de Deus estava chegando com Jesus, e a primeira evangelização estava começando. Então o reino de Deus lá estava próximo. Mas você sabe muito bem, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Pai o arrebata para o céu, e os próprios anjos dizem: assim como ele vos foi arrebatado e levado para o céu, um dia ele voltará do mesmo modo que o viste subir. E gente, esse dia em que nós veremos, ele diz, vocês o verão do mesmo jeito, do mesmo modo que o vistes subir. Nós veremos Jesus descendo em glória. Nós veremos Jesus vindo com glória e com poder para implantar aqui o seu reino. E esse dia do Senhor está próximo. Eles fizeram a primeira evangelização porque lá o reino de Deus estava próximo desse jeito. Desse jeito o reino de Deus não está mais próximo, está longe, está 2000 anos atrás. Mas nós estamos perto, muito perto. Quanto tempo falta eu não sei. Eu só sei que Deus diz e repete, diz e repete, diz e repete, que todo o tempo que nós temos e que todo investimento que nós temos é pouco para salvar os nossos irmãos, para ir à procura dos nossos irmãos, para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, antes que chegue o terrível e glorioso dia do Senhor. Porque eu explico sempre, a própria Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento, que esse será o glorioso, o terrível e glorioso dia do Senhor. Terrível para aqueles que não se deixaram tocar, para aqueles que não foram resgatados e não se deixaram resgatar. E glorioso para todos os outros, além de ser glorioso para o Senhor, porque será a glória do Senhor. Mas para que não seja dia terrível para pessoas muito próximas a nós,
para que não seja dia terrível para 100 milhões de brasileiros. Gente, seria uma coisa terrível se os 100 milhões de irmãos nossos desta terra de Santa Cruz fossem encontrados pelo Senhor despreparados. Eu não sei quanto tempo levaremos para trazemos de volta para o Senhor esses 100 milhões, não são mil, são milhões de brasileiros que são batizados e não são evangelizados, são católicos. Portanto, é obrigação nossa da Igreja Católica. Nem podemos deixar que os nossos irmãos evangélicos os levem para as igrejas evangélicas para salvá-los. É obrigação nossa. Nós temos que arregaçar as mangas, temos que sair como José à procura dos nossos irmãos. E o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, e o Senhor nos deu toda a sua autoridade, todo o seu poder. É claro, vai ser inútil se nós quisermos fazer a evangelização à nossa moda. Jesus disse não. Até mesmo o próprio Evangelho continua: a caminho proclamai que o reino de Deus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Gente, esses dons do Espírito Santo são gratuitos, são dons. É preciso usá-los, é o único jeito de usar a autoridade de Jesus para resgatar. E veja, os sacerdotes têm um papel, uma função especial, e nós precisamos fazer a nossa parte. Mas os braços prolongados, as mãos que vão atingir e resgatar os nossos irmãos, são vocês leigos. Nós temos a nossa função, e repito, temos que fazê-la bem. Mas os braços estendidos e as mãos alongadas para ir e salvar e resgatar os nossos irmãos, são vocês leigos que estão aí corpo a corpo com eles. Você precisa usar os dons. A autoridade de Jesus não está só com os sacerdotes, não. Porque veja bem, os apóstolos não eram sacerdotes. Pelo contrário, os sacerdotes daquele tempo se opuseram a Jesus. Os apóstolos eram leigos, depois tornaram-se sacerdotes de um novo sacerdócio, mas eles eram todos leigos. O próprio Jesus também não era sacerdote no sentido humano de Israel. Pelo contrário, os sacerdotes vieram contra ele. Você, leigo, precisa usar a autoridade que nem a sua autoridade de Jesus, a autoridade do Espírito. Ele lhes deu todo o poder e autoridade para usar os dons do Espírito Santo, para expulsar os demônios, para curar todas as doenças, todas as enfermidades. Gente, os dons são para ser usados, não há outra maneira de evangelizar, especialmente agora nesses tempos, nesse curto tempo, especialmente agora quando nós, só no Brasil, temos pelo menos 100 milhões para serem evangelizados. É preciso evangelizar, sim, mas da maneira de Deus, e a maneira de Deus está descrita aqui, com os dons do Espírito Santo. Se você tem dúvida, eu leio mais uma vez. Lá no começo diz, Jesus lhes deu autoridade, toda a autoridade sobre os espíritos impuros, e para que expulsassem os demônios e curassem toda doença e toda sorte de enfermidades. Depois diz, eles foram, e Jesus lhes disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Portanto, dons dou, recebestes de graça dons, dai de graça dons. E obrigado por isso, Senhor. Nós já entendemos. Antes que cheguem as vacas magras, Senhor, nós queremos ser os especiais de Deus. E vai dizendo já agora para o Senhor: eu quero ser o especial de Deus, Senhor. Eu quero realmente ser o especial de Deus. Qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, Senhor? E na verdade o Senhor já me tem mostrado. Eu não posso agora me fazer de ignorante. Não, Senhor, pelo contrário, seja qual for o meu chamado, eu quero segui-lo, Senhor. E não vou mais delongar, não vou mais esperar, não vou mais dar desculpas, nem a mim e nem a ninguém, Senhor. Eu vou assumir a minha vocação. Mesmo que eu já tenha feito estudos, mesmo que eu já tenha tirado diplomas, mesmo que eu já esteja exercendo esta ou aquela profissão, Senhor, se o Senhor quer que eu saia de tudo isso para seguir a minha vocação, o meu chamado, Senhor, eis-me aqui. E se eu
preciso ficar no meio dos meus irmãos, onde eles estão, Senhor, eis-me aqui. Mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser apóstolo, eu preciso colocar o apostolado, a evangelização em primeiro lugar, antes de mim mesmo, antes do meu namoro, antes do meu noivado, antes do meu casamento. Eu preciso colocar o meu apostolado, o teu apostolado em mim, Senhor. Eu tenho que colocá-lo antes dos meus estudos, antes do meu trabalho, antes da minha profissão, antes dos meus diplomas, antes de tudo, Senhor, antes dos meus afetos, antes dos meus interesses, antes do meu dinheiro, Senhor, antes de tudo, eu preciso colocar o apostolado, a missão, a vocação, o ser especial de Deus, antes de tudo, em primeiro lugar, Senhor, por causa dos meus irmãos, antes que chegue o tempo das vacas magras. E agora eu peço, Senhor, derrama o Espírito Santo, porque Ele que vem selar, Senhor, a Tua palavra e aquilo que a palavra fez nos nossos corações. Vai pedindo e vai respondendo. Derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo em cada um desses meus irmãos e irmãs. Todos eles são vocacionados, Senhor, são as vocações mais diversas, mas todos eles, Senhor, sem exceção, são chamados. Todos eles, Senhor, são vocacionados. Senhor, derrama sobre eles também aqueles que já são casados, também aqueles, Senhor, que já estão adiantados nesse caminho, são adultos, Senhor, também eles têm uma vocação, estão despertando agora para a sua vocação, Senhor, a sua vocação laical, a sua vocação de apóstolos, a sua vocação de evangelizadores. Senhor, faz-nos abraçar a vocação, e para isso derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo, torna-nos fortes com o Espírito Santo, Senhor, e que nós usemos os dons do Espírito Santo para fazer a verdadeira evangelização com autoridade, com poder, com eficácia. Nosso Senhor e nosso Deus, nós queremos, e é para isso que aqui estamos, para abrir-nos e receber em abundância o Teu Espírito Santo. Dá-nos, 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 Senhor, o Teu Espírito. Dá-nos em porção dobrada o Teu Espírito, para podermos ser os especiais de Deus, como o Senhor mesmo escolheu. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Mais uma vez, solte a sua voz. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Senhor, vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, encha-nos, Senhor. E solta agora a sua voz num canto novo de entrega ao Senhor. Eis aqui os Teus apóstolos, Senhor. Eis aqui aqueles que o Senhor escolheu. Aqui estão os especiais de Deus. Obrigado, Senhor, pela minha escolha.
Obrigado, Senhor, porque eu tive a graça de corresponder, de aceitar, de acolher. Obrigado, Senhor, porque eu acolhi. Obrigado porque eu obedeci, Senhor. Sim, eu preciso agradecer porque a obediência também é uma graça. Eu estou pedindo a mesma graça para esses meus irmãos. Sim, Senhor, que eles tenham a graça de obedecer, que eles tenham a graça de acolher, que eles tenham a graça de seguir, que eles tenham a graça de perseverar e perseverar até o fim nessa vocação para a qual o Senhor os fez especiais para Ti. Obrigado, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, replenifica-nos do Espírito Santo, faz-nos novos do Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, e faz-nos apóstolos, faz-nos ousados, faz-nos fortes, Senhor. Sim, que nós coloquemos tudo que nós temos, Senhor, suor, lágrimas, sangue, se for preciso, Senhor, para procurar os nossos irmãos, para resgatar os nossos irmãos, para que a sua vontade seja feita, Senhor, antes que chegue o terrível e glorioso dia do Senhor, antes que chegue o tempo das vacas magras. Até lá, Senhor, nós precisamos dar tudo. Eis-nos aqui, Senhor, dispostos a dar tudo. Eis aqui o teu povo, eis aqui os teus vocacionados, eis aqui os teus escolhidos, eis aqui, Senhor, os teus especiais. Vem, Espírito Santo, vem enche a luz, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enche a luz, vem sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, amigo do céu, fica conosco, ajudador. Indique o caminho e o seguiremos. Vem encha-nos, vem sela-nos, vem encha-nos,